Olá pessoal, uma boa noite. Espero aí que vocês estejam bem nessa quinta-feira, quase final de semana, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a situação da pandemia no Canadá, e também as restrições de viagem. Então, infelizmente, a situação do Covid não está fácil, não só no Brasil, mas aqui também no Canadá. E isso acaba criando várias restrições, tanto locais, regionais, assim como restrições de viagens internacionais. Então a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a situação no momento aqui em Nova Scotia, também no Canadá, e como isso está impactando em processos aí de aplicação de visto de estudos, trabalho, imigração. Então, atualmente, a gente está com poucos casos aqui na região em Nova Scotia. Ativos, a gente só tem 11 casos de Covid em toda a província de Nova Scotia. A gente tem em torno aí de 1 milhão de habitantes na província. Então, para ter somente 11 casos ativos é uma vitória, né? Então, não é fácil conter esse vírus, mas o governo aqui da província tá fazendo um excelente trabalho, existem muitas restrições e a população também está seguindo o que é esperado, né? Então, sempre mantendo distanciamento, questão de usar máscaras dentro dos locais. Não é obrigatório usar máscara na rua. Se você está em outdoors, indo num parque ou caminhando na rua, não é obrigatório usar máscara, mas se você vai, por exemplo, dentro de um restaurante ou algum outro lugar no mercado, é obrigatório usar máscara. Mas a situação na região do Atlântico não está igual. Então, por exemplo, em New Brunswick a gente está hoje com 265 casos. Então, New Brunswick realmente, assim como Nova Scotia, PEI, Newfoundland, a gente conseguiu manter os números muito baixos comparado ao resto do Canadá. Mas infelizmente nas últimas 3, 4 semanas, no mês de janeiro, houve um boom no número de casos em New Brunswick. Isso se deve a vários fatores, né? Eles dizem que New Brunswick é tipo gatekeeper, né, do Atlântico, porque eles fazem fronteira com os Estados Unidos, eles fazem fronteira com Quebec. Então, querendo ou não, New Brunswick ele recebe muito mais movimentação de pessoas vindo de fora da região do Atlântico. Então, isso pode ser um fator que, que levou a aumentar o número de Covid na região. Mas, basicamente, se você comparar outras regiões, por exemplo, Ontário, a gente está com quase 17 mil casos ativos de Covid, em Quebec, quase 13 mil. Então, a região do Atlântico ainda está conseguindo manter os casos baixos. Claro, a população aqui é muito menor, né? Então, fica difícil fazer uma comparação também com as outras províncias, porque elas são muito maiores e têm muito mais população. Se vocês tiverem aí dúvidas sobre restrição, questão de vistos, processamento, pode ir deixando as perguntas aqui embaixo que eu vou tentar responder. Mas basicamente eu já recebi algumas perguntas adiantadas, né? Mas basicamente como é que estão as restrições hoje em dia? Então, quem tem uma ETA, um visto de turista, talvez você já comprou um curso de inglês, um intercâmbio, quer vir fazer um intercâmbio aqui, com visto de turista, com uma ETA você não vai conseguir entrar no Canadá, porque no momento existem essas restrições, a fronteira está fechada, mas você pode ainda aplicar para um visto de estudos, né? Então, uma coisa que é muito importante, não é todas as escolas que vão te dar o direito de vir estudar aqui no Canadá. Então, existe uma lista de escolas aprovadas pela imigração, pelo governo. Se a sua escola, que você tem a LOA, a carta de aceitação, tiver nessa lista e você aplicar para um visto de estudos, sendo aprovado, você pode vir e estudar aqui no Canadá. Mas realmente, se for uma escola que não faz parte dessa lista, você pode ter a LOA, você vai aplicar para o visto. Se eventualmente for aprovado, você não pode viajar porque a escola não está na lista. Então, o primeiro passo é cuidar, ver se a escola faz parte dessa lista aprovada pelo governo. E tendo um visto de estudos aprovado, a princípio, né, fazendo parte da lista e seguindo todos os protocolos, você pode viajar para o Canadá. Outra restrição, você, por exemplo, se você for o pai, mãe
né, um familiar próximo de alguém que é residente permanente ou canadense, você pode viajar para o Canadá. Então existem algumas restrições, mas a restrição não aplica para todo mundo. Então cada caso é um caso. Né, eu não vou comentar sobre todos os casos, né, porque senão é muitas exceções, mas basicamente com visto de turista, o ETA, no momento não é a hora de viajar para o Canadá. As perguntas já estão entrando aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Você está recebendo o resultado do visto de estudos vindo do Brasil? Acho... muitas perguntas aqui sobre a questão de visto de estudos, tantas recusas vindo de visto pela Jordânia, China. Então, a questão, muita gente está perguntando sobre ter visto negado em país X, país Y. Para ser sincero, isso não é nenhuma novidade, né? Então, por exemplo, quando a gente aplica para um visto de estudos, seja visto de estudos, visto de trabalho, o que acontece quando a gente aplica, a imigração ela tem a possibilidade de mandar a sua aplicação para qualquer escritório da imigração no mundo, né? Então o que acontece? O Brasil é um dos países que mais tem volume de aplicações para o Canadá. Então a gente está no top 10 aí da nacionalidade que mais aplica para visto de estudos, trabalho e imigração. Então, não adianta quantas pessoas a imigração coloca para trabalhar lá no escritório em São Paulo, eles não vão dar conta de processar todos os vistos, é impossível. Então, o que a imigração faz? Ela pega uma parte desses aplicações e acaba mandando para outros escritórios. Pode mandar para a China, pode mandar para o Middle East, pode mandar para a Europa, África, qualquer lugar, e não é algo que a gente controla, né? Então, o que acontece, você pode aplicar para o visto no seu país de residência ou seu país de cidadania, mas decidir aonde vai ser processado o seu visto, isso está fora do nosso alcance, né? Então, o que acontece é que a gente tem que entender que a gente só pode se preocupar com aquilo que a gente consegue cuidar ou fazer ou tentar melhorar. Então não adianta a gente se preocupar se está sendo processado no país X, no país Y, porque a gente tem que sempre pensar que a imigração é a mesma, né? Não é porque está sendo processado no país X ou no país Y que você está em desvantagem. Se você montou uma aplicação completa, correta, com toda a informação certinha, tudo traduzido, por que você vai ter medo de estar indo para o país X ou Y, né? Então, aplicar para um visto de estudos, um processo de imigração é um processo extremamente estressante, e se vocês ficarem se preocupando com coisas assim, né, que surgem na internet sem muito cabimento, vocês vão acabar perdendo a sanidade. Então, eu diria que é muito importante você ter o contato de um profissional que pode orientar, fazer a melhor aplicação possível. E independente se o processo vai ser no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, você vai ter certeza que o processo ele vai ser feito sem preconceito, né? Então a imigração ela não tem preconceito algum se você é brasileiro, se você é chinês, indiano, todo mundo é processado da mesma maneira, né? Até porque isso, não, se você pensar, não faz sentido existir um preconceito por ser processado em alguma região diferente, né? Porque eles não podem negar uma aplicação sem se basear na legislação. Então, o que acontece quando um processo é negado, ele é negado com base na legislação. Talvez a pessoa não tenha fundo suficiente, a pessoa não tinha histórico de viagem para o exterior, ou talvez o plano de estudos não fazia sentido, né? Então, muitas pessoas falam, mas o cara tinha 500 mil, 600 mil na conta. Como é que eu vou saber? Eu não fiz. Você fez a aplicação, você viu lá, ele tinha comprovação de origem do dinheiro, porque 500 mil na conta e não comprovar a origem do dinheiro não adianta nada. A imigração não vai considerar, né, se você não consegue comprovar a origem do dinheiro. Tem que ser um dinheiro, né, de origem legal. Você declarou no imposto de renda, foi incluído, foi traduzido. Não botou imposto de renda. Bom, o que você quer reclamar? Podia ser processado aí no Brasil que ia ser negado. Então, essa questão de ficar se estressando, se está sendo processado na Jordânia, na China, pessoal, relaxa que a vida é curta demais para se estressar com isso, né? Faz o melhor, bota a melhor aplicação possível
e toca a bala, né? Não fica se preocupando com isso. Questão, quem vai para Halifax e chega por Toronto, vai ter que passar os 14 dias de quarentena em Toronto? Essa é uma boa pergunta. Então, as novas regras da imigração, questão de restrição, existem só 4 aeroportos agora que estão aceitando passageiros internacionais. Então, é obrigatório entrar por Toronto, Calgary, Vancouver ou Montreal. Então são 4 aeroportos onde as pessoas vão chegar, elas vão ter que fazer o teste do Covid e aguardar o resultado. Então, depois que você recebe o resultado, você é liberado para seguir viagem e fazer o resto da quarentena. Então, independente de você vir para Halifax ou para Moncton ou para Quebec City, qualquer região que não é, qualquer cidade que não é essas 4 principais, você vai ter que ficar os 3 dias aguardando o resultado do teste do Covid. Recebendo o sinal verde, você pode continuar a viagem, mas você vai continuar fazendo a quarentena. Você vai ter que continuar fazendo os 14 dias de quarentena, você vai ter que fazer o teste do Covid antes de embarcar para o Canadá, vai ter que mostrar que foi negativo e você vai ter que também baixar um aplicativo que se chama ArriveCan. Então é um aplicativo que você baixa, se quiser já baixar agora, você tem que preencher o formulário desse aplicativo 72 horas antes da viagem. Então se você não baixar o aplicativo, você vai chegar aqui na imigração e eles podem não, eles vão te dar um puxão de orelha e eles podem te dar uma multa. Então vai do humor do oficial, mas provavelmente vai ser, né, um puxão de orelha porque você não baixou o aplicativo. Então se vocês já quiserem baixar o aplicativo, se chama ArriveCan, né, de Arrive Canada. Então, vale a pena dar uma olhadinha e, infelizmente, eu não vejo mudanças nessa questão de restrição de quarentena dos 14 dias, porque, né, se a gente for analisar, o Canadá está levando a situação tão a sério, né? Infelizmente, no Brasil, a gente não tem restrição alguma, né? O pessoal chega, sai e olha a situação que está, né? Então, realmente eu não vejo o Canadá mudando essa postura rígida de quarentena, então é algo que todo mundo vai ter que se preparar, né? O Iago disse aqui, muito bom, Lucas, plano bem feito, estando dentro do que o governo pede, tem uma grande chance de dar certo. É isso que eu gosto de dizer para as pessoas, né? Uma aplicação é sempre estressante, né? Então, você tem que pensar que uma aplicação de um visto de estudos por exemplo, 30%, 40% de uma dificuldade de um processo de imigração, né? Então, se você já está perdendo a tua sanidade no processo de visto de estudos, imagina quando chegar na hora de um processo de imigração, né? Que é muito mais estressante, porque, por exemplo, vamos pensar que não deu certo, ok? Não deu certo, eu não consegui meu visto, você continua no Brasil, você está empregado, você pode tentar de novo, né? Você pode talvez melhorar o seu perfil ou fazer uma outra estratégia para tentar vir. Mas agora imagina se tu tá aqui no Canadá, você tá com a tua vida inteira aqui, depois de 4, 5 anos, teu processo de imigração andando, e se não der certo agora tem que voltar para o Brasil, então imagina o estresse, né? Então não adianta, se você está estressando já com visto de estudos, dá pensa um pouquinho, dá uns 2 passos para trás, porque a jornada não vai ficar mais fácil conforme você vai chegando aqui no Canadá, você vai vendo que as coisas são difíceis e você não tem controle. Não existe controle sobre a aplicação de vistos e imigração, então não adianta, tem que fazer o melhor, mandar a melhor aplicação possível e deixar, né, na mão aí do governo para que dê tudo certo, e vai dar certo, sempre pensar positivo que vai dar certo. Outra pergunta aqui, a questão da pandemia com college. 2 anos ter o valor que o governo pede no site, mais 50% desse valor passa a ser mais arriscado o Proof of Funds. Eu sempre recomendo, se a pessoa tem condições de comprovar 2 anos do college, é realmente o recomendado, mas o mínimo exigido seria pelo menos 1 ano mais uma quantia X, que eu recomendo aí, dependendo da composição da família, né? Então, quando eu faço uma consulta inicial, a gente faz uma análise mais detalhada, mas o ideal seria mesmo, se você tivesse os 2 anos, seria perfeito, mas o mundo não é perfeito, então a gente tenta fazer o melhor possível, né?
A Isabela Leão perguntando como está o comércio em geral em Halifax. Estou em Montreal, trabalho na cozinha, mas fiquei sabendo que os restaurantes não estão contratando agora. Restaurante está funcionando desde 4 de janeiro. Você pode jantar, pode almoçar, tem restrição no número de pessoas, mas está funcionando na medida do possível, eu diria normalmente, né? Mas eu acredito que a questão de contratação ainda realmente está um pouquinho devagar, porque essa situação, acho que agora no inverno ainda está complicado, mas eu acredito que quando chegar a primavera, lá por abril, vai melhorar. Então, ficamos na torcida aqui para que melhore, porque tem muita gente vindo de outras províncias, né? Então, de Quebec, de Ontario, BC, para cá para trabalhar e tentar imigrar, né? Então, eu sempre digo que 2020 foi meio que um ano perdido, mas 2021, se Deus quiser, tudo vai melhorar, né? Então, a gente está na expectativa que em 2021 as coisas melhorem. Se vocês, né, como eu comentei, outras pessoas chegaram aqui, se vocês tiverem dúvidas aí sobre a pandemia, sobre a situação na região aqui, pode deixar a pergunta aqui que eu vou tentar responder. Mas realmente a questão de tempo de processamento de vistos, né, muitas pessoas também estão preocupadas com o tempo que está levando para processar esse visto. Afinal, se eu quero estudar no college em setembro, será que ainda dá tempo de aplicar? Não dá tempo de aplicar? Então, o que eu tenho recomendado para as pessoas é, se você quer vir em setembro, você precisa ter a carta de aceitação em mãos ASAP, o quanto antes, porque sem a carta de aceitação a gente não consegue aplicar para o visto, né? Então, dependendo de algumas situações, se você, por exemplo, precisa fazer um pathway antes de entrar no college, que é um programa de inglês acadêmico, está mais complicado ainda, porque você teria que ou finalizar o pathway ainda no Brasil para receber a carta de aceitação e vir, ou tentar encaixar o pathway mais o college, né? Então, realmente o tempo está passando muito rápido. E eu estou recomendando para o pessoal aplicar para o visto o quanto antes, né? A boa notícia é que o VAC reabriu no Brasil. O pessoal está conseguindo marcar as biometrias, pelo menos os meus clientes estão conseguindo marcar em 3, 4 semanas, né? 4 semanas acho que foi no máximo que eu vi. Então, isso é uma boa notícia. Os exames médicos também estão funcionando tudo normalmente. As pessoas estão conseguindo marcar em questão de 2, 3 dias, uma semana, o exame médico. Então isso é um ótimo ponto, porque eu sempre recomendo para o pessoal, né, manda o seu exame médico antes, porque se você mandar depois que manda a aplicação, vai demorar mais tempo ainda. Então faz o medical upfront, que é muito mais simples e prático. Então existem notícias boas, né, que estão vindo, as coisas estão voltando ao normal, apesar dos pesares, né? Mas realmente aplica para o visto o quanto antes. Eu diria que se você conseguir aplicar até abril, acho que você tem boas chances de conseguir o visto aí até início de setembro para poder iniciar o college. Mas realmente eu não tenho como garantir essa questão, né? A gente tem que aplicar o quanto antes. Perguntaram aqui se a live vai ficar salva. Eu vou tentar deixar salvo aqui no Instagram e também fazer o upload no nosso YouTube. Então, se você não segue a Mar Times no YouTube, pode seguir lá, que a gente está sempre tentando colocar vídeos bacanas para vocês. E se o visto sair positivo depois que as aulas forem iniciadas? Então, cada instituição, cada college, eles vão te dar um deadline, né? Uma data específica para você iniciar as aulas. Então, o que aconteceu ano passado, durante a pandemia, a imigração não estava emitindo nenhum visto, então eles fizeram uma exceção onde eles permitiram que o estudante começasse online do país de origem para o início em setembro. Então, você recebia uma aprovação em princípio, você iniciava as aulas online e o processo continuava rolando, mas esse
processo já foi cancelado, não está mais acontecendo agora. Então eu não sei se vai voltar para setembro ou não. Então, digamos que não volte, digamos que volte tudo ao normal, ou seja, todo mundo tem que vir, não tem mais aula online. Realmente aí você tem que conversar com o seu college e ver qual que é a data limite para eu iniciar as aulas. Se realmente vai chegar 10 dias, 2 semanas antes de iniciar a aula, você não recebeu o visto, bom, aí você vai ter que começar a ver, talvez você vai ter que pegar um reembolso, ou você pede para fazer um deferral. Então, deferral é a palavra que você usa para mudar de term, né? Então, por exemplo, se você pedir um deferral de setembro de 2021, eles vão botar para setembro de 2022. Então, eles vão mudar a sua matrícula, botar lá para frente. E aí, realmente, o que a gente precisa fazer é informar a imigração que você modificou a sua matrícula, que agora não é mais início em 2021, você vai iniciar em setembro de 2022. Ou se o college for flexível, você conseguir encaixar talvez o início em janeiro, maio. Não é assim que funciona na NSC, mas enfim, eles vão jogar lá para setembro do próximo ano. Cada caso é um caso, né? Então, mas geralmente você pode fazer essa troca ou pedir para cancelar, pega o reembolso e reaplica novamente. Mas eu diria, se você vai continuar com os planos de vir, por que você vai pedir um reembolso, né? Talvez pedir o deferral da sua matrícula seja mais interessante. Solicitei a extensão do meu PJWP, que vence agora em março. Assim que for aprovado, pretendo mudar para Halifax para conseguir uma job offer. Espero que até a primavera as coisas melhorem. Espero que sim. Eu acredito que sim, né? Piorar não piora. Pior do que já está não vai, né? Pior que 2020 não tem. Então a gente tem que pensar positivo. 2021 vai ser melhor. E até se, por exemplo, vocês forem aí no nosso histórico de postagem da Maior Times, vocês vão ver que eu coloquei um gráfico bacana ali que mostra a taxa de desemprego no Canadá. Então, logo que surgiu a pandemia, que bateu aqui em março de 2020, houve milhares de pessoas que perderam o emprego, né? Então, você vai ver que o gráfico era assim, e ele caiu lá para baixo e depois voltou. E já está, né, praticamente muito similar à taxa de desemprego antes da pandemia. Então, aqui no Canadá houve um drop ali, uma queda grande no número de empregos, mas a economia está aos poucos se restabelecendo, voltando, está contratando de novo. Então, eu até quero fazer uma live agora nas próximas semanas sobre o mercado de trabalho, também como fazer o approach aí para conseguir uma job offer, porque eu vejo que muitas pessoas estão na ansiedade aplicando de uma maneira que, para ser sincero, nem eu contrataria, né? Mandando spam para todo mundo, mandando a mesma cover letter para todo mundo. Então tem que cuidar um pouco, porque, né, a gente conversa com outras empresas aqui, a gente vê, o pessoal comenta que as pessoas estão meio que aplicando no desespero e não estão se preparando antes de mandar a aplicação, não estão pesquisando qual que é o nome do diretor, quem é que contrata, existe alguma vaga, empresa de quê, né? Então tem gente mandando currículo para trabalhar como engenheiro numa loja, né? Então, por favor, né? Vamos pesquisar o que é essa empresa, o que eles oferecem, mandar uma cover letter, fazer uma coisa mais profissional, né? Então, é aquela questão, a mesma coisa do visto lá da Jordânia. Eu vou fazer de qualquer jeito e depois não dá certo, eu vou ficar reclamando na internet. Então, tem que cuidar, né? Pessoal, tem que fazer uma coisa mais organizada mesmo, né? Mas boa sorte aí na sua busca. Se você vier para Halifax, aí tem muito restaurante bacana para trabalhar aqui, principalmente na área da cozinha. Até porque é uma cidade turística, né? Então esse ano até vi que a parte dos cruzeiros aqui já foi cancelado até 2022, então a gente não vai ter turista em Halifax descendo pelo cruzeiro aqui. Infelizmente, porque grande parte da economia aqui de downtown sofre, né? Porque existem muitos turistas que vinham todo ano aqui em junho, julho e agosto, e realmente, infelizmente, por causa da pandemia, eles cancelaram os cruzeiros ano passado e cancelaram esse ano também, até 2022, então isso vai complicar um pouquinho, né?
A Rafaela disse perde os US$ 1.000, acredito que seria da NSCC. Se eu não me engano, se você pedir o deferral para o próximo ano, eu não sei se perde os US$ 1.000, mas posso estar errado. Então isso aí seria algo que você tem que conversar com a NSCC, porque eu não trabalho lá. O Mário está perguntando aqui, no caso de aplicar para 2022 na NSCC, vinculado a um pathway de pelo menos 3 meses antes do início do college, seria bom começar esse processo quando? Boa pergunta. Se você tem um interesse, uma coisa que, por exemplo, como eu trabalhei já em escola de idiomas, eu sei muito bem como funciona, porque muitas vezes a pessoa, ela bota na cabeça que eu preciso de 3 meses, ou que eu preciso de 1 ano, eu preciso de 6 meses. Mas a pessoa nunca fez um teste de inglês antes, você nunca fez o teste da escola, então eu diria que antes da gente começar a fazer uma análise dessas, você tem que primeiro fazer uma análise do seu nível de inglês, para daí sim fazer um planejamento mais concreto, porque, por exemplo, nesses meus anos aí trabalhando com estudante internacional, quantas vezes eu vi gente vir com uma ETA de 6 meses, né? Você pode estudar por 6 meses, chegava para fazer o pathway e precisava de 7 meses. Não, você na verdade precisa de 9 meses. E agora? O seu planejamento foi por água abaixo, porque não vai dar tempo de iniciar o college, você estourou a tua ETA, você não vai conseguir estudar, completar o curso. Então, eu sempre digo, primeiro passo, você faz o teste da escola ou você faz o teste do IELTS, quando você tem certeza do seu nível, se for 3 meses mesmo, aí sim a gente consegue planejar. Mas, por exemplo, se você for iniciar em setembro de 2022, você precisa de 3 meses, então você precisaria iniciar as aulas ali por maio, junho. Você poderia aplicar se tudo voltar ao normal, lá por janeiro, fevereiro. Né? Então ainda teria março, abril e maio para iniciar as aulas, isso se voltar ao normal, né? Se a situação ainda estiver complicada, eu diria, assim que você tiver a carta de aceitação para setembro de 2022 e a carta do PF, já pode aplicar para o college, porque, por exemplo, a NSCC, muitas vezes eles já aceitam as aplicações em outubro, se eu não me engano, em outubro para setembro do próximo ano. Então você já poderia aplicar em outubro para iniciar em setembro do próximo ano, para receber a LOA logo no início de janeiro, e com a carta do Pathway você aplica para o visto, tudo bonitinho, faz o study plan ali dizendo que vou estudar inglês, seguido pelo college, para fazer sentido, né? Não manda tudo jogado assim sem explicação, porque daí seu visto vai ser negado, porque daí ninguém entende o que você quer fazer aqui no Canadá, né? Então tem que fazer tudo explicadinho, amarradinho e fácil de se entender. O Oscar, meu amigo, o mexicano mandando oi. O Oscar tá voltando também para Nova Scotia, então não é só brasileiro que quer vir para cá, os mexicanos também. Não, o Oscar é o colombiano, desculpa, Oscar. Mas tá muita gente querendo vir para cá, não é só brasileiro. Então você tem que sempre pensar que, por exemplo, a NSCC tem muito brasileiro vindo, mas também tem muito colombiano, mexicano, coreano está gostando de estudar na NSCC também, porque tem essa vantagem de ser 1 ou 2 anos, curso rápido. Então a demanda está muito grande. Eu diria, se você puder aplicar para o college o quanto antes, é o melhor, né? O Constal Jr., na sua consultoria você ajuda na elaboração da carta de intenção para vistos de estudos. A gente pode trocar uma ideia, eu sempre dou o meu pitaco aí do que eu acho, o que eu não acho, durante a nossa consulta. Se eu achar que, por exemplo, o seu curso não faz muito sentido, eu vou dizer que não faz sentido e, né, talvez tenha que decidir um curso melhor para poder criar uma carta de intenção melhor, porque às vezes a pessoa já aplica para o curso, para o programa, tem a carta de aceitação e aí a gente vai fazer uma consulta e no fim eu digo, né, me explica por que escolheu esse curso, a pessoa não consegue explicar e aí já fica meio que atravessado, porque, bom, como é que a gente vai então criar uma carta de intenção se o curso que você escolheu é porque era o que tinha disponível? Então a gente tem que analisar bem, né, porque a escolha do programa
vai ser o norte da sua aplicação de visto, vai ser a espinha dorsal para fazer a questão financeira, a questão do study plan, e também conseguir convencer e passar a confiança para o oficial, né? Porque volta tudo para a questão lá da Jordânia lá também, né? Você escolheu um programa que não faz muito sentido, você, né, ok, você mandou toda a sua aplicação sem nenhuma tradução, não entendo nada do que está escrito aqui, você escreveu seu study plan em português, isso aqui não significa nada para mim, né, porque eu não entendo. Então, mesmo se tivesse sido processado no Brasil, grande chance do pessoal lá ser canadense, mesmo estar trabalhando no escritório. Para eles podem dizer oi, tudo bem em português, e é só isso que eles falam em português. Então, é tudo um planejamento, né? Então, é importante a gente ter tudo organizado, mas durante a minha consultoria, sim, a gente pode conversar sobre a carta de intenção, o study plan. E se vem a esposa ou o marido junto, eu também recomendo fazer uma cartinha de intenção também, justificando por que quer vir para o Canadá, né? Então eu posso conversar sobre isso também. O Mário disse que fez o IELTS, fiquei com 5.5. A ideia é ter 6 no IELTS, mas quero garantir em 2022. Eu sei que a NBCC aceita o 5.5. Se você conseguir média de 6.0, se eu não me engano, não pode ter nada abaixo de 5.5 para NBCC de New Brunswick, mas a NSCC não é flexível, vai ter que ter o 6, né? Infelizmente, aqui eles não dão essa exceção. Questão sobre aplicação financeira como comprovação de renda, no caso de ações que para resgatar demora 2 dias, é aceito na aplicação de vistos. Olha, eu recomendo a questão de ação, é um pouco complicado, né? Eu sempre recomendo, se você tiver esse valor numa conta corrente, uma poupança, é muito mais fácil, né? Então, por exemplo, pelo menos eu pensando, se eu fosse um oficial de imigração e vejo que você tem, sei lá, 250 mil reais investido em ação, sendo que o teu processo talvez vai ficar 3, 4 meses parado até alguém encostar. Vai que o oficial diz, ok, mas esses 250 mil hoje em dia é o quê? É quanto? É 200? É 280? 230? Então, eu acho que ações é um pouquinho complicado, né? Então, cada caso é um caso, a gente teria que analisar, talvez ter uma porcentagem em ações, mas grande parte do dinheiro no investimento, uma poupança, acho que dá mais segurança para a aplicação. Cláudia, eu sou motorista e tem job offer. Rapaz, tem um monte de truck drivers, né? Motorista de caminhão da Europa que vem para cá trabalhar. Porque eu realmente não sei, mas tem muito europeu que vem trabalhar aqui na área como motorista de caminhão, mas não é o meu forte. Eu realmente teria que dar uma pesquisada aqui na região. Mas eu sei que tem demanda sim. Muito obrigado por responder a minha pergunta, Dali. Um abraço. Legal. Bacana, muito boas perguntas aí do pessoal. Muita gente me pergunta de job offer aqui, né? Então, uma coisa importante de salientar é que nem eu estava comentando ontem, né? Antes, muita gente está em busca da job offer. Eu entendo que você tem a ansiedade de tentar encaixar uma job offer pelo programa do Atlântico, mas você também tem que pensar um pouco que do outro lado do computador ali também tem uma pessoa com seu próprio interesse, né? Então é aquela questão que eu sempre digo, você tem que sempre fazer o seu melhor para além de superar a questão da distância, talvez você está aplicando do Brasil, você tem que superar a pandemia, você tem que conseguir ir além das expectativas para conseguir um retorno, talvez uma entrevista, né? Então aquela questão que eu comentei, se você vai aplicar para uma vaga, perde 15 minutos, perde 20 minutos, perde 1 hora que seja para aplicar para uma vaga, porque se você está só... Esse é o que minha esposa disse 1 hora atrás, até porque a empresa dela acabou entrando no programa do Atlântico, a gente fez o processo, e eles estão, né, tá chovendo currículo, né, tem muita gente mandando currículo e tal, e ela diz que realmente é algo que não dá para entender, porque as pessoas parecem que estão fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando o currículo,
sem pesquisar nada sobre a empresa, sem pesquisar o que eles fazem, se tem alguma vaga, se tem alguma relação. Então, é meio complicado, pessoal, né? Você tem que investir um tempo, né, que seja meia hora, 40 minutos para pesquisar, a pessoa está no LinkedIn, quem é que contrata, o que essa empresa faz, vale a pena eu aplicar para essa empresa, para essa vaga, né? Então, a job offer não é ficar mandando spam para todo mundo, indo de empresa para empresa, por isso que ninguém recebe retorno, né? Então, além de ter a pandemia, ter essa dificuldade, se a pessoa está fazendo nesse módulo automático, a chance de realmente ter um retorno, conseguir uma job offer é muito pequena. Então, eu me lembro quando eu aplicava para currículo, aplicava para vaga, eu demorava tempo, olhava para meu currículo, mudava o currículo, fazia talvez um currículo específico para aquela vaga, vendo o que eu tenho de qualificação, né? Então, realmente é um pouco complicado nessa questão de job offer, mas eu vou fazer uma outra live sobre isso para a gente conversar. Eu estou trocando uma ideia com o pessoal dos brasileiros em Halifax, aí que eles têm 18 empregos e 25 job offers aí na mesa, né? A gente vai conversar e a gente vai conversar um pouco sobre a questão de trabalho, né? Esses trabalhos iniciais, que tipo de trabalho vocês conseguem quando chegam aqui no Canadá. Então a gente vai trocar uma ideia, vamos ver se a gente consegue marcar ainda em fevereiro essa live com Rayane e Fernando. Marcela Laos, no site da imigração aparece que a média de tempo para processamento de visto está em 10 meses. É tudo isso mesmo? Tem previsão de melhora? Marcela, vamos lá no site da imigração, você bota Processing Time, aí você vai lá e você vai botar que está aplicando do Brasil para um Study Permit, aí você vai ver que tem um negócio em vermelho desse tamanho assim, aí quando você lê o negócio em vermelho vai dizer: devido à pandemia, nós não conseguimos confirmar o tempo de processamento de vistos. Então, o que acontece realmente não tem como garantir e nem a imigração sabe. Então, o que a gente pode dizer realmente aplica, né, o quanto antes, porque não tem como confirmar o tempo de processamento. Eu realmente não sei se essa informação do site ela é coletada automaticamente do sistema, né? Ou se é alguém que atualiza esse site. Eu não sei qual que é o procedimento ou a parte operacional deles, mas o que acontece é que não dá para confiar no que está no site. Realmente o tempo de processamento ali está fora da realidade. Mas eu tenho processos aí que estão andando desde novembro, dezembro, estou aguardando retorno. Eu tenho um processo que eu apliquei em junho do ano passado e está em processamento ainda. A pessoa decidiu trocar para setembro de 2021. Então, realmente o processo dele está parado, aguardando a nova lua. Então, realmente eu queria poder te ajudar na questão do tempo de processamento, mas está na mão da imigração aí e também a questão da pandemia, porque o que eu acho, né, na minha humilde opinião, não é nada oficial, mas eu acredito que o Trudeau, né, o primeiro-ministro aqui, ele deve, com certeza ele influencia muito nessa questão de aplicação de vistos, né? Então, o que acontece? Por exemplo, agora a gente está num momento crítico da pandemia, que existem muitos casos, né, que estão surgindo aqui no Canadá, muitos casos por causa da nova variante da África do Sul, acho que de Manaus não apareceu ainda, mas já teve a do Reino Unido, ou da África do Sul, que apareceu em Alberta, se eu não me engano, Ontário. Então, o que eu acredito, o Trudeau talvez deve ter dito: segura um pouco essas aplicações de vistos aqui, né? Não vai me aprovar todo mundo, porque eu estou recém fazendo um anúncio aqui para a rede nacional, para o mundo inteiro, dizendo que eu estou colocando regras mais rígidas, né? E aí vocês estão me aprovando todos os vistos de uma vez só. Então, essa é a minha humilde opinião, não tem nada de oficial, isso é só o que eu acho, porque ficaria muito estranho, né, se a imigração começa a liberar visto adoidado, assim, e o Trudeau tá lá na TV dizendo: não, agora a gente vai botar todo mundo em hotel e papapá, né? Então, até porque essas restrições agora, elas não são somente para pessoas estrangeiros, né? Então não é só para quem vem com visto estudante,
É para o canadense que foi lá passar férias em Cancún, que foi passar férias na América Latina ou que está lá na Europa visitando a tia. Então o canadense mesmo agora ele vai ter que botar a mão no bolso e fazer a quarentena. Então a mensagem do Trudeau é: esse não é o momento de viajar, esse é o momento de ficar em casa. Então, tanto que ele cortou os voos para o México e para o Caribe. E por que ele cortou esses voos? Porque o pessoal canadense estava indo passar férias no México e no Caribe como se não tivesse pandemia. E aí eles estavam voltando e trazendo o vírus junto, o pessoal não estava fazendo isolamento de 14 dias. E aí por isso que o Trudeau perdeu a paciência e disse: agora chega de viagem, ninguém vai mais para o Caribe e para o México. Até porque teve políticos que foram, né, políticos que fazem parte lá do gabinete dele lá, que foi para o México passar férias, né? Então pegou mal para ele também. E eu acho que isso aí realmente é algo que meio que manchou um pouco a imagem do governo agora no momento, e por isso que eles estão com essas novas regras mais rígidas, né? Mas realmente, voltando ao tempo de processamento, a gente espera que não seja tudo isso e que tudo se encaminhe para o pessoal poder vir aqui em setembro iniciar as aulas. As universidades e colleges já estão fazendo aulas presenciais aí no Canadá. Cada instituição tem o seu calendário, né? Se vai oferecer aulas presenciais ou não. Eu sei de escolas de idiomas que já estão oferecendo uma aula híbrida, né? Que seria, por exemplo, quem está aqui com Study Permit já fez o seu isolamento, pode fazer aula presencial, e quem está ainda no exterior pode fazer a aula virtual. Então é todo mundo ao mesmo tempo, né? Tanto as pessoas dentro da sala de aula como no exterior fazendo aula ao mesmo tempo. Já para college eu tinha escutado que realmente o winter term seria virtual, mas talvez tenha algumas instituições que já estão oferecendo algo blended, né, que seria aula presencial e online. Então cada instituição tem o seu próprio lei, digamos assim, né, sua regra. Mas eu acredito que logo mais eles têm que decidir, porque tem muita gente que tem que fazer estágio, né? Então a NSCC, a NBCC, grande parte desses programas exige um co-op. Então o que é o co-op? O co-op é um período de estágio, né? Então isso geralmente é obrigatório, faz parte do currículo, né? Então eu sei que muita gente estava com problema de conseguir esse co-op, ou talvez o co-op estava sendo cancelado. Então está um pouco de uma confusão aí nos colleges, essa questão de fazer o estágio nesse momento ou não. A gente tem mais uns 5 minutinhos aqui. Eu planejei ficar por em torno de 50 minutos ao vivo aí com vocês. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar, senão eu vou ficar falando sozinho aqui. Eu posso ficar falando mais 2 horas sozinho aqui, mas se vocês tiverem pergunta, pode mandar para mim. Mas mais 5 minutinhos aí, que senão a patroa já tira aqui e já corta a internet já, né? Mas em relação também à questão da pandemia aqui na região, né? Muita gente fica preocupado na questão de como é que é morar aqui durante a pandemia, como é que está a situação aqui em Halifax, né? Só para vocês terem ideia, por exemplo, se você tem a oportunidade, a opção de trabalhar de casa, ainda é sugerido, ok, você pode trabalhar de casa, você não precisa vir para o escritório. Então muitas empresas realmente disseram: ó, se você tem um bom lugar para trabalhar, uma boa conexão em casa, fica em casa, trabalha de casa. Então, grande maioria das empresas não estão obrigando as pessoas a irem para o escritório. Você pode trabalhar remotamente, até porque hoje em dia, né, com o Zoom, com a conexão, todo mundo faz reuniões online, né? Então, realmente, tá tudo muito mais fácil. Isso pode ser até uma vantagem para quem está tentando um emprego. Por exemplo, no Brasil, você pode talvez começar a fazer um freelance, talvez fazer um serviço online para a empresa pode gostar de você, pode tentar oferecer um contrato, uma job offer. Então, às vezes, o caminho correto não é tentar conseguir uma job offer logo de cara, mas talvez conseguir um contato, fazer um serviço de freelance, talvez 1 ou 2 meses, 3 meses, mostrar o meu
minha qualificação, mostrar que eu consigo me comunicar, que eu consigo participar de reuniões e dar ideias legais, né? Então talvez não é sair de cara já, já estou indo para o Canadá daqui a 2 meses. Bom, talvez use essa vantagem de poder trabalhar online para talvez conseguir um contrato, né? Ser um contractor, que eles chamam aqui, por tempo temporário, e depois, quem sabe, receber uma oferta de trabalho. Mais uma pergunta aqui sobre o Mário. Visto no caso de começar... o visto, no caso de começar pelo Pathway, precisa mudar antes de começar o college? Seria uma nova aplicação? Essa é uma boa pergunta. Se você aplicar para o seu visto de estudos e usar apenas o college, só o Pathway, grande chance de você receber somente, se for aprovado, você vai receber um visto só para cobrir a parte do Pathway, né? Agora, se você aplicar para o visto já com a carta condicional do college, aí grande chance de receber pelo menos um visto de 1 ano. Então esse visto de 1 ano ele iria cobrir tanto a parte do Pathway mais a parte inicial do college, e aí depois você faria a extensão. Mas isso aí quem vai decidir vai ser o oficial na hora de você chegar aqui no Canadá. Você vai mostrar a documentação, você vai mostrar a carta de aceitação, eles vão fazer algumas outras perguntas ali, e ali na hora ele vai decidir, ok, eu vou te dar o tempo do college, Pathway mais college, ou só a parte do curso de inglês. Então isso depende de cada caso, é um caso. Já vi pessoas que tiveram só o período do Pathway e depois teve que estender para o college, assim como eu já vi pessoas que receberam para 2 anos, né? Então, na legislação eles sugerem 1 ano, né? Então é sugerido na legislação, nessa situação, dar o visto de 1 ano, mas o oficial acabou decidindo dar por 2 anos. Assim como eu vi gente que recebeu por 2 meses, então cada caso é um caso, né? Mas se eu fosse recomendar, aplica com as 2 cartas, que a tua chance de receber pelo menos 1 ano é muito maior do que aplicar só com a carta do Pathway. A gente está chegando no fim da nossa live aqui. Queria agradecer o pessoal aí que participou. Espero aí poder ter respondido algumas perguntas, anseios, né? Eu sei que muita gente aí fica estressado com a questão de visto. Eu também, né? Quando eu estava com o meu processo de visto de estudos, toda a extensão que eu fiz, a cada 1 ano eu tinha que estender o visto, né? Estende o visto de estudos, aí depois estende o visto de trabalho, agora aplica para residência. Meu Deus do céu, esse negócio não termina nunca, né? Então eu sei muito bem que é um processo estressante, mas é aquilo que eu falei, realmente não tem muito o que fazer, né? A gente só pode cuidar daquilo que a gente tem controle, né? Então, no momento que você manda a aplicação, você não tem mais controle sobre a aplicação, você passa o bastão para a imigração, digamos assim, né? Então, o máximo que você pode fazer é fazer uma aplicação completa, uma aplicação que faz sentido, simples de entender, não bota documentação solta sem explicar, né? Se eles pedem o teu histórico de 10 anos de trabalho, você bota o quê? Histórico de 10 anos de trabalho, não é 3 anos, não é 2 anos, é 10 anos de histórico de trabalho. Então, é basicamente ler e responder o que pede, e sempre clarificar se não tiver algum ponto não está claro, alguma coisa eu não entendi. Você sempre pode contratar um profissional, pode falar comigo, ou realmente tentar achar as informações no site da imigração. Tem muita informação interessante lá, mas realmente às vezes é complicado de entender, porque o site deles não é o mais simples. Então quando o pessoal diz ler o site, não é tão fácil assim de entender o site, né? Aliás, o site não é informação oficial é a imigração, a legislação, mas aí já é uma outra live que é um negócio um pouco mais complexo. Mas, então, obrigado pessoal, um bom final de semana. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer uma consulta inicial comigo, eu estou à disposição. Entra lá no site da Mayor Times, eu tenho várias opções aí de consultas iniciais, desde 45 minutos, 1 hora mais follow-up. Ou se você infelizmente teve um visto negado, entrou no desespero, o que faz agora? Eu tenho uma opção lá para a gente fazer uma análise
e pedir mais informações do governo para descobrir o porquê que foi negado. Ou se você quiser fazer uma consulta comigo e também agendar um horário de aulas particulares de inglês, também tem a opção lá no nosso site. Então, obrigado pessoal, uma boa noite. Eu vou deixar salvo aqui a live no Instagram e no nosso YouTube, beleza? Valeu pessoal!